Seja bem-vinda e bem-vindo ao Fito TV. Meu nome é Leandro Medeiros, sou farmacêutico e especialista em fitoterapia. No episódio de hoje, vamos falar um pouquinho sobre os mitos e verdades na fitoterapia. Fitoterápico demora para fazer efeito? O fato de ser natural demora mais para funcionar? Vamos então esclarecer? Vem comigo! Eu tenho uma lembrança de quando eu era criança da minha mãe dizendo que um determinado produto para tosse não teria efeito tão rápido porque era fitoterápico. Eu fiquei com isso na cabeça desde sempre. Aí depois que me formei, me especializei, trouxe essa pergunta de volta, né? Entendi que ela estava errada. Ela traz, claro, uma ideia de que existe no imaginário popular a partir de observações feitas da prática, né? Mas essas observações têm suas limitações e, claro, podem ter erros e não desenhar uma realidade científica. Na verdade, existem fatores que determinam se um medicamento fará efeito mais rapidamente ou mais lentamente. O primeiro desses fatores é o que chamamos de tempo de início de ação, que é quando um medicamento atinge um determinado nível no sangue depois que ele é administrado. Esse conceito chamamos de dose efetiva mínima, e todo medicamento que precisa estar na circulação sanguínea para fazer seu efeito precisa atingir esse nível ou concentração mínima, que varia de medicamento para medicamento. Isso vale, por exemplo, quando precisamos deglutir, ingerir o medicamento, como um comprimido, cápsulas, até xaropes, suspensões orais, soluções orais também. Mas para atingir essa dose é necessário um certo período de tempo, que varia de medicamento para medicamento também. E para fitoterápicos não tem diferença. As substâncias presentes nesses tipos de medicamentos possuem essa característica e, quando administrados na dose e frequência diária corretas, precisam também atingir essa dose efetiva mínima para produzirem os efeitos esperados. Outro fator mencionado nessas discussões é o tipo e a intensidade dos sinais e sintomas de uma doença. Algumas doenças permitem o alívio dos sintomas em poucas horas, como uma dor de cabeça leve a moderada. Se você tomou ibuprofeno ou um extrato da planta garra do diabo, se estiverem nas doses certas, farão efeito com tempos similares. Mas se uma dor de cabeça do tipo enxaqueca muito forte ocorrer, dificilmente farão efeito com uma única dose, sendo provavelmente necessário utilizar um medicamento anti-enxaquecoso, que normalmente contém vários princípios ativos diferentes. Questões genéticas também podem explicar se o indivíduo é mais ou menos responsivo a medicamentos, independente se é fitoterápico ou não. Essa área de estudo da farmacologia chamamos de farmacogenética. Busca entender se as variações nos genes entre indivíduos podem levar a termos medicamentos mais ou menos eficazes, se produzem mais ou menos efeito, ou se estes medicamentos e efeitos acontecerão, na verdade, mais rapidamente ou mais lentamente. Quer dizer, a característica genética pode, portanto, determinar se o sujeito terá mais ou menos efeito em relação a um determinado medicamento, independente se é fitoterápico. E você sabia que o simples fato de acreditar que um medicamento produzirá efeitos poderá produzir mais efeitos? Ou o contrário, acreditar que ele não fará o efeito desejado tenderá a reduzir seus efeitos? O nome desse fenômeno é o efeito placebo, e que normalmente é demonstrado a partir de experimento científico já há décadas, e a mente humana é capaz de interferir sobre como o corpo reage aos tratamentos, positivamente ou negativamente. Inclusive, isso deve ser levado em conta quando se decide usar um determinado medicamento, seja ele fitoterápico ou não. Quando são prescritos por um profissional de saúde, a crença prévia sobre um determinado tratamento deve ser posta em discussão para que se sanem dúvidas ou que se revejam os conceitos prévios estabelecidos pelo paciente sobre aquele tratamento, ou até mesmo reveja a decisão terapêutica, porque isso pode influenciar, sim, no que poderá acontecer em termos de desfechos ou efeitos, né? Ele vai fazer mais ou menos efeito a partir dessa crença prévia. E existem outros fatores diversos que poderiam ser explicados, que possuem muito detalhamento técnico, como a distribuição de princípios ativos pelo organismo, o estado nutricional do indivíduo, a saúde do fígado e dos rins,
até mesmo o uso simultâneo de outros medicamentos e alimentos que podem acabar interferindo também na ação dos fitoterápicos e de outros tipos de medicamentos. O fato é que essa ação mais lenta atribuída aos fitoterápicos é muito centrada num mito, né? Pois não há diferenças técnicas em relação aos medicamentos convencionais. E depois de toda essa conversa, espero então ter ajudado a esclarecer essa questão. Todas as plantas mencionadas aqui nesse vídeo e também medicamentos, cuidado, possuem efeitos colaterais, podem interagir com medicamentos diversos e até mesmo serem contraindicados a alguns grupos de pessoas. Portanto, não use sem antes consultar o seu farmacêutico ou médico, ok? A proposta da gente aqui, lembro mais uma vez, é educar. Espero que tenham gostado, deixe seu like no vídeo, siga o Fito TV e acompanhe os próximos episódios do canal. Até mais!